Eu vou falar aos amados que de Jesus já falou. Esse cordel vai falar o que Jesus ensinou, para nós o amarmos porque Ele nos amou. Pois nós devemos amar o outro como um irmão. Amar como nós mesmos é o amor do perdão. Vou mostrar o que fazer, anote e não perca não. Amo, multiplico, oro, e então depois reparto, vou e contribuo. Para sertão e serra parto, seja lá para onde eu for, seja na rua ou no quarto. Lá na Bíblia nós lemos, Ele me amou primeiro. Devemos então amar, seja assim verdadeiro. Ajudar a quem puder, praça, rua e canteiro. A Jesus anunciar e falar do seu amor. Viver como Ele viveu, Jesus nosso Senhor. Devemos multiplicar, repartir, seja o que for. Meus irmãos, nós também devemos realmente orar. Não podemos temer, devemos sim declarar, para que o mundo saiba que Jesus é o nosso amado. Concluo aqui a poesia. Quero dizer para os irmãos, vamos ir contribuir. Os missionários então, vamos lá nas regiões, nas estradas do sertão. Vamos nas casas falar que Jesus é o Salvador. Jesus Cristo, o único Deus, seja para quem quer que for. Repartir, orar e multiplicar o seu amor. Meus caros irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Noite de quarta-feira. Eu quero convidar você para orarmos juntos e também para um tempo de reflexão na palavra de Deus. Antes de orarmos, leio com você no Salmo 119, verso 34, que nos diz assim: dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Vamos orar. Bondoso Deus, te damos graças pela tua provisão durante os dias desta semana. Até então, o Senhor tem guardado, tem amparado, e nós te agradecemos, Pai. E a nossa gratidão, Senhor, nos traz paz ao coração, pela esperança, pela certeza de que o Senhor, que é um Deus que guarda, que ampara, haverá de manter a tua fidelidade para sempre. Muito obrigado, Pai, por esta certeza. Nós nos alegramos, nós nos sentimos seguros no Senhor. Nós vivemos um tempo delicado, um tempo de isolamento, um tempo nunca antes vivido, e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ensine, que tenhamos entendimento, Pai, e que nesse tempo tenhamos toda a disposição de cumprirmos a nossa parte na aliança que temos contigo. Nós te pedimos, ó Deus, que esse tempo seja abreviado e que logo tenhamos toda a liberdade para nos reunirmos, para nos abraçarmos, para apertarmos as mãos uns dos outros, para podermos conversar à mesa, próximos. Pai, e que quando isto acontecer, ó Deus, nós tenhamos crescidos, Pai, tenhamos angariado grandes lições dos céus para os nossos relacionamentos, para a nossa vida de comunidade espiritual. Obrigado, Deus, por esse tempo. Faz-nos sábios para aprendê-lo bem. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quem é esse Rei da Glória que me abraça com amor?
com você nesta noite no capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos, do verso 15 ao verso 23. Diz-nos assim o texto. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Coerência. Na semana passada, consideramos a primeira parte de Romanos 6, pensamos na conveniência, aquilo que é mais fácil, que demanda o esforço mínimo possível, que promove prazer imediato. Uma interpretação tendenciosa da graça pode fazer com que alguém se acomode em seu pecado com a desculpa de que onde abunda o pecado, superabunda a graça. Uma grande conveniência. Paulo, em sua explicação da justificação pela graça, aqui no capítulo 6, se adianta a essa possibilidade e diz, de modo nenhum. E deixa claro que morremos com Cristo para o pecado e ressuscitamos com ele para novidade de vida. Mostrando que na vida cristã não há espaço para esse tipo de conveniência. Mas requer de nós, a vida cristã requer de nós um esforço, uma luta, para não cedermos às tentações, para não cedermos às conveniências do pecado. No final do texto, Paulo diz assim, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Romanos 6, de 12 e 13. Esse apelo de Paulo requer de nós uma resistência dispendiosa de energia espiritual para não ceder às conveniências do pecado. A segunda parte do texto, que lemos hoje, é uma acentuação do ensino de Paulo quanto à transformação que a graça pode promover na vida de alguém. Transformação que não nos permite nos acomodarmos ao pecado ou aceitarmos a sua conveniência. Então, nós podemos pensar nesse texto que lemos
nesse parágrafo a partir do conceito de coerência. Nós falamos de conveniência, hoje nós vamos pensar em coerência. A existência de uma relação bem definida entre uma tese pronunciada, uma tese defendida e a sua viabilidade prática chama-se coerência. Coerência é a harmonia de algo com o fim a que se destina. É uma relação harmônica, congruente, uma relação que tem sentido lógico. É uma conformidade bela entre um discurso e as decisões e atitudes que ele exige. E quando essa conformidade, quando essa harmonia é captada pelos sentidos humanos, é como se ela tivesse um cheiro, como se ela exalasse um cheiro agradável, como se ela oferecesse uma superfície para um tato suave, aveludado. É como se ela emitisse um som harmonioso, de notas muito bem compostas. É como se ela exibisse a matiz de uma cor muito combinante com os seus variados tons. A coerência é poética na sua beleza, mas ela é prosaica na sua clareza. Nós estamos prestes a sermos abordados por candidatos a cargos eletivos municipais. E se tem algo raro que valorizamos e gostaríamos de ver naqueles que se propõem a ocupar esses cargos no legislativo e no executivo, é a coerência. Ou seja, a harmonia que deveria ser clara aos nossos sentidos entre o discurso e a prática, entre a tese defendida e as ações que ela exige. Nós gostaríamos de ver coerência nos candidatos e nas suas atuações após eleitos. Nós gostaríamos de ver coerência entre as decisões, entre os procedimentos administrativos e o discurso que foi proferido durante a campanha. Nós gostaríamos de ver coerência entre a legislação que é composta, entre a observação de um poder e de outro, com os ideais do partido ou a ideologia que professa. Infelizmente, temos grandes dificuldades para acreditar nos discursos políticos, nas promessas de campanha. Temos grandes dificuldades de acreditar na coerência do homem público brasileiro. Nós enxergamos claramente a sua falta de coerência, infelizmente. Mas não é sobre política que nós queremos falar nessa noite. Porque enxergar a incoerência no outro, principalmente no homem público que se expõe durante as campanhas e depois nos meios de comunicação, é algo muito fácil aos nossos sentidos. É algo muito simples. E por que não dizer muito cômodo? Muito cômodo. É cômodo porque, como diz um argentino, um estudioso da política da América do Sul, ele diz que a nossa democracia ela é delegativa. Ela não é representativa. Nós não assumimos o nosso lugar de administradores, de legisladores. Nós simplesmente delegamos.
e não fiscalizamos, não cobramos. Então fica muito fácil ver a incoerência dos homens públicos, ver a falta de coerência entre o seu discurso, entre suas promessas e as suas atuações após eleitos. Também é fácil ver a incoerência das pessoas que nos são próximas, embora não sejam necessariamente pessoas públicas, mas por estarem próximas a nós, fica fácil percebermos suas incoerências. A pergunta é: se enxergamos tão facilmente no outro, será que estão vendo alguma incoerência em nós? Nós poderíamos entender que essa é a pergunta que Paulo faz no seu texto. Será que nós estamos sendo coerentes com aquilo que assumimos, com o senhorio a quem escolhemos servir? Então, o nosso maior desafio não é perceber a incoerência do outro. Isso é fácil. Nosso maior desafio é perceber a nossa incoerência. Aquela desarmonia entre o que defendemos como discurso cristão, ético, missional, até com as nossas decisões, com as nossas conversas, com as nossas atitudes, com os nossos desejos. Em nosso texto, Paulo nos chama a atenção para a nossa disposição de servidão em relação àquilo que escolhemos para servir e a coerência que deve prevalecer entre as exigências do Senhor e as atitudes do servo, o trabalho do servo. Uma vez alcançados pela graça de Jesus, nós fomos libertos da servidão do pecado. E agora nós somos servos da justiça. Somos servos da doutrina. Temos uma doutrina para obedecer. E Paulo chama a atenção de seus leitores e a nossa para a coerência que deve existir entre a nossa condição, ou seja, aquilo no que fomos transformados, com as nossas decisões, com as nossas atitudes, com as nossas conversas, com os nossos desejos, com o nosso estilo de vida de santificação. Ele nos diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. A vida eterna que é o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus. Aludindo ao verso 19 agora, em tempos de pandemia, vos falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Esse é um tempo de isolamento, a igreja não está se reunindo, os ajuntamentos semanais não estão acontecendo, e em alguns itens estamos sendo supridos. A reflexão da palavra, os momentos devocionais com a família, o aconselhamento pastoral está disponível, está acontecendo, alguns encontros esporádicos com alguns irmãos, poucos, mas nós estamos temporariamente sendo privados de um elemento fundamental da nossa comunhão. Esse elemento que tem o potencial de abrandar a fraqueza da carne e potencial para fortalecer em boa medida o nosso espírito, a nossa alma. Esse item é o encontro com os irmãos. O aperto de mão, o abraço, estar juntos pessoalmente e fisicamente. Essa falta tende a debilitar naturalmente o senso de pertencimento, o senso de representação, principalmente, a noção de responsabilidade com o corpo, com a igreja local, com a comunidade. E esses são elementos que precisam ser reforçados corriqueiramente a cada semana, mas não estão sendo. Os encontros semanais acontecem para que a coerência entre o nosso discurso de servos da doutrina de Jesus
E a nossa movimentação durante os demais dias da semana em outros ambientes seja apurada, seja burilada, seja aprimorada, para que a coerência entre o nosso discurso de fé e as nossas atitudes seja trabalhada. Por isso nós nos encontramos semanalmente, para um preparo para os dias da semana. Por que isso? Para que os sentidos daqueles que captam essa coerência sejam agraciados com vida e não com morte. Para que os olhos de uma geração corrupta nos vejam resplandecer como luzeiros, a fim de que mudem o seu curso. O luzeiro era aquele referencial para que o navio continuasse no seu curso. Então, se ele estava no curso errado, ele via o luzeiro, ele mudava o seu curso. Ele colocava-se no curso correto. A fim de que os sentidos daqueles que captam a nossa coerência percebam a boa mordomia com que tratamos os bens do nosso Senhor. O teu desafio difícil de hoje é avaliar a coerência entre o discurso que você defende e a disposição, o discurso que você defende de disposição de servir a doutrina de Cristo e o teu testemunho. Está havendo essa coerência? Ela está sendo mantida, apesar das privações que estamos vivendo nesse tempo, em termos de alimento, pela igreja, pela comunidade de fé? Há coerência no testemunho? A verdade desse discurso na tua vida, nesses tempos de isolamento, em tempos de queima de gordura, é como se nós não estivéssemos recebendo toda a quantidade de recursos que precisamos, mas tivéssemos algo ali a mais para queimar. O alimento está escasso, os ajuntamentos não acontecem, você está desprovido de alguns elementos importantes da comunhão. Então é hora de mensurar o que foi ajuntado, o que foi angariado e investir isso na coerência. Se nessa avaliação você percebe uma lacuna, não está conseguindo manter a coerência, as tuas amizades estão mudando, as tuas conversas são outras. O que te tem atraído não tem nada a ver com o ambiente de fé, com o senhorio de Jesus, com a beleza da graça. Se as tuas atitudes estão mais voltadas para o outro Senhor, para o antigo Senhor, ou seja, o pecado, então você precisa procurar ajuda. Não deixe que a incoerência tome conta, porque o salário do pecado é a morte. Você está dando espaço à incoerência e alguém está percebendo, alguns sentidos estão captando e estão entendendo que o teu discurso é uma farsa. E esse é um caminho de morte. Você está administrando mal os recursos que o teu Senhor te confiou para gerenciar em tempos de abundância, em tempos de escassez, em tempos de ajuntamento, em tempos de isolamento, em tempos de pandemia. Não permita que a tua credibilidade seja colocada em risco. Não deixe que a coerência seja algo raro de ser encontrado em você. Procure harmonizar os teus desejos, as tuas decisões e as tuas atitudes ao discurso que você encarnou, ao senhorio da doutrina de Jesus. Represente bem o teu Senhor. Você se aliou ao Senhor da vida, você não pode mais anunciar morte. Desafie-se.
desafie-se. Mas se por outro lado você perceber a harmonia, olhe para que não caia. Agradeça a Deus pela força espiritual que Ele tem te proporcionado e insista em manter a coerência, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você escolheu um Senhor, está sendo coerente com a tua escolha. Em tempos de pandemia e isolamento, você está anunciando vida. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu reino. Em tempos de pandemia, em tempos de isolamento, em tempos de escassez de alimento promovido pelo ajuntamento, pela comunhão, procure manter a coerência entre o teu discurso de fé e a tua vida, para que os sentidos que captam, que leem, que observam, sejam abençoados com vida. Quero orar com você. Pai, muito obrigado pela tua palavra que nos desafia. E que nesse tempo, ó Deus, de isolamento, nós não percamos de vista, Pai, o equilíbrio, a harmonia que deve haver entre a nossa disposição interior de servi-lo, a nossa disposição alcançada pela graça para se dispor a servi-lo, e as nossas atitudes, e os nossos desejos, e as nossas decisões. Ó Deus, que o teu Santo Espírito que habita em nós nos faça homens e mulheres coerentes com a nossa profissão de fé, naquilo que fazemos, no nosso testemunho. E quando passar esse tempo, ó Deus, o Senhor nos olhe para nós e nos veja, Pai, como servos bons e servos fiéis. E nos supra, ó Deus, de todo o alimento, de todo o recurso que precisamos, Pai. Abrevia, Senhor, esse tempo e não permita que um só se perca. Em nome de Jesus. Amém. Fica na paz do teu Senhor. A esperança de salvação está